Sofia Silva olhou para seu reflexo no espelho do banheiro do Hospital São Vicente de Paulo. Seu uniforme estava impecável, mas seus olhos demonstravam o cansaço. Ser mãe solteira não era fácil, principalmente quando se precisava trabalhar. 2 empregos para sobreviver. Seu filho, Tom, provavelmente já estaria dormindo na casa da vizinha, Dona Maria, onde ficava durante seus turnos noturnos. Hora de encarar mais uma noite, sussurrou para si mesma, ajustando sua identificação. A supervisora do turno noturno a encontrou no corredor. Sofia, você foi designada para a ala VIP esta noite. O novo paciente no quarto 301. O coração de Sofia afundou. Todos conheciam o quarto 301. Eduardo Pereira, o milionário que estava em coma há 3 meses. As revistas de fofoca não se cansavam de sua história. O misterioso acidente de carro, a bela noiva que já havia sido vista saindo com outra pessoa, a família brigando pela empresa dele. Ninguém mais quer lidar com a família dele, explicou a supervisora. Eles reclamam de tudo. Sofia assentiu, ela não podia se dar ao luxo de recusar. Tom precisava de novos materiais escolares e o aluguel venceu na semana seguinte. A ala VIP era diferente do resto do hospital. Quadros caros enfeitavam as paredes e o piso era coberto por tapetes grossos. O quarto 301 tinha seu próprio segurança, que verificou a identidade de Sofia antes de deixá-la entrar. Lá dentro, máquinas apitavam constantemente. Eduardo Pereira jazia imóvel na cama, sem nada a ver com o poderoso empresário das capas de revista. Seu rosto estava pálido e seus cabelos escuros haviam crescido. Flores frescas estavam intocadas no parapeito da janela, provavelmente de outra sessão de fotos com sua noiva, Vitória Almeida. Sofia começou sua rotina de limpeza habitual, mas algo a fez parar. O quarto parecia tão vazio, tão solitário. Boa noite, Sr. Pereira, disse ela suavemente, surpreendendo a si mesma. Eu sou Sofia. Vou cuidar do seu quarto esta noite. As máquinas continuaram apitando, mas o silêncio parecia menos pesado. Enquanto trabalhava, Sofia se viu falando mais. Sabe, meu filho, Tom, perguntou por você hoje. Ele viu sua foto em uma revista no supermercado Pão de Açúcar. Ele queria saber se a bela adormecida também era um príncipe, não apenas uma princesa. Ela sorriu ao se lembrar. Ele tem 7 anos e faz as perguntas mais interessantes. A noite passou rapidamente enquanto Sofia limpava e conversava. Ela contou a ele sobre o último trabalho escolar de Tom, sobre a velhinha do prédio deles, que fazia os melhores biscoitos de gotas de chocolate, sobre o gato vira-lata que visitava sua pequena varanda todas as manhãs. Quando o amanhecer se aproximava, Sofia terminou suas tarefas finais. Bem, Sr. Pereira, é hora de eu ir. Tom vai acordar em breve, e é sexta-feira de panquecas. Ao se virar para sair, uma das máquinas emitiu um som incomum. Sofia correu para verificar se tudo estava bem, seu coração acelerado. Mas todas as leituras estavam normais. Você me deu um baita susto, disse ela soltando um suspiro de alívio. Tente não fazer isso de novo, certo? Naquela manhã, enquanto Sofia caminhava para casa sob a luz do sol da manhã, ela se sentia diferente. Pela primeira vez em anos, ela não se sentira invisível durante seu turno. A notícia de que Sofia era boa com a família Pereira se espalhou rapidamente. Ela lidou com suas exigências sem reclamações e manteve o quarto impecável. Em pouco tempo, ela foi designada permanentemente para o quarto 301. Semanas se passaram, e as conversas unilaterais de Sofia com Eduardo se tornaram o ponto alto de seus turnos. Ela trazia livros para ler para ele. Nada sofisticado, apenas histórias que ela pensava que poderiam fazê-lo sentir-se menos sozinho. Às vezes, ela até trazia os desenhos de Tom para mostrar a ele. Olha o que o Tom fez hoje, dizia ela, mostrando um papel colorido. Ele diz que é você acordando e lutando contra dragões. Ele está convencido de que é isso que você está fazendo aí dentro. As visitas de Vitória Almeida ficaram raras e mais curtas. Ela entrava com fotógrafos, posava ao lado da cama parecendo triste, e então saía rapidamente, sempre atendendo chamadas sobre trabalhos de modelo ou eventos beneficentes. Uma noite, Sofia ouviu Vitória no corredor, conversando com o irmão,
De Eduardo Jaime Pereira. Quanto tempo mais temos que manter essa farsa? Perguntou Vitória. As ações da empresa estão quase todas transferidas. Não podemos... Simplesmente. Sofia não ouviu o resto, mas isso a deixou inquieta. Algo não estava certo. Na noite seguinte, ela estudou o rosto de Eduardo enquanto arrumava o quarto. Eu queria que você pudesse me contar o que realmente aconteceu naquela noite, disse ela baixinho. Eu não acho que foi um acidente. Como que em resposta, os dedos de Eduardo se contraíram levemente. Sofia congelou. Ela havia lido laudos médicos suficientes para saber que pequenos movimentos eram comuns em pacientes em coma, mas isso parecia diferente. Senhor Pereira, sussurrou ela, você consegue me ouvir? As máquinas continuaram seu ritmo constante, mas o coração de Sofia estava acelerado. Ela pressionou o botão de chamada. O Dr. Costa chegou rapidamente. Depois de verificar os sinais vitais de Eduardo, ele balançou a cabeça. Todas as leituras estão normais, Sofia. Nenhuma mudança significativa. Mas eu vi sua mão se mover, insistiu Sofia. É apenas um reflexo. Tente não interpretar demais. Mas Sofia não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado. Naquela noite, enquanto lia para Eduardo seu livro favorito, ela prestou atenção extra a cada apito das máquinas, a cada pequeno movimento. Eu acredito que você está aí dentro, disse ela antes de ir embora. E eu acredito que você está lutando para voltar. O que Sofia não sabia era que seus simples atos de bondade estavam prestes a mudar tudo. Na escuridão do quarto 301, atrás de seus olhos fechados, Eduardo Pereira estava de fato lutando. E a voz dela estava se tornando sua razão para vencer essa luta. O sol da manhã ainda não havia nascido quando Sofia notou algo diferente no quarto 301. O apito constante do monitor cardíaco havia mudado seu ritmo. Ela havia ouvido aquele mesmo padrão milhares de vezes nos últimos meses, mas naquela manhã estava mais rápido. Senhor Pereira, chamou ela suavemente, aproximando-se da cama. Você consegue me ouvir? Suas pálpebras tremeram. O coração de Sofia quase parou. Ela já havia visto isso antes. Falsos alarmes que a deixaram decepcionada. Mas desta vez parecia diferente. Se você puder me ouvir, tente apertar minha mão, disse ela gentilmente pegando sua mão na dela. Estava quente, mais quente que o normal. A pressão foi tão fraca que ela quase não percebeu, mas estava lá. Sofia apertou o botão de emergência e, em segundos, o quarto se encheu de funcionários médicos. O Dr. Costa foi o primeiro a chegar, gritando ordens e verificando os sinais vitais. Ele está respondendo a estímulos, alguém gritou. Pupilas reativas, disse outra voz. Sofia recuou, dando espaço para a equipe médica. Ela observou do canto enquanto eles trabalhavam, seu coração batendo forte. Depois de meses falando com ele, lendo para ele, acreditando nele quando todos os outros haviam desistido, ele realmente estava acordando? As próximas horas foram de caos. Equipes de notícias se reuniram do lado de fora do hospital. Vitória. Almeida chegou com uma equipe completa de câmeras, sua maquiagem perfeita, apesar da hora matinal. Jaime Pereira apareceu com uma equipe de advogados, mas algo inesperado aconteceu quando Eduardo finalmente abriu os olhos. Ele entrou em pânico. As máquinas enlouqueceram quando sua frequência cardíaca disparou. Ele tentou falar, mas não conseguiu por causa do tubo de respiração. Seus olhos percorreram o quarto cheios de medo e confusão. Saíam todos para fora, ordenou o Dr. Costa. Ele está muito agitado, Vitória protestou, mas a segurança escoltou todos para fora do quarto. Todos, exceto Sofia, que se encostara na parede, tentando ser invisível como de costume. Onde? Eduardo conseguiu sussurrar depois que eles retiraram o tubo de respiração. Sua voz estava rouca por meses de silêncio. Seus olhos continuaram procurando pelo quarto até encontrarem Sofia. Então algo notável aconteceu. Ele se acalmou. Você, disse ele suavemente. Eu conheço sua voz. Sofia sentiu lágrimas em seus olhos. Todas aquelas noites, lendo para ele, falando com ele, ele havia ouvido. Eu sou Sofia, disse ela, aproximando-se. Eu tenho cuidado de você. Sofia, ele repetiu, como se estivesse testando o nome. Você,
Leu para mim sobre dragões. Ela riu através de suas lágrimas. Esses eram os desenhos do meu filho. Tom, disse ele, e o coração de Sofia pulou uma batida. Ele se lembrava do nome de Tom, antes que pudessem dizer mais alguma coisa. Vitória voltou correndo para o quarto, com as câmeras ligadas. Querido! Ela! Chorou dramaticamente, correndo para a cama. Eu estava tão preocupada, mas a reação de Eduardo não foi o que ninguém esperava. Ele se afastou do toque dela, seu monitor cardíaco apitando mais rápido novamente. Quem? Ele olhou para Vitória com confusão. Quem é você? O sorriso perfeito de Vitória vacilou. Querido, sou eu, sua noiva. O rosto de Eduardo não mostrou nenhum reconhecimento. Em vez disso, ele olhou além dela para Sofia, seus olhos suplicando por ajuda. Jaime. Pereira deu um passo à frente, endireitando sua gravata cara. Irmão, você esteve em coma por meses. Sua memória pode estar um pouco confusa. Irmão? A voz de Eduardo era pequena, perdida. A única pessoa que ele parecia reconhecer era Sofia. O Dr. Costa interveio. Chega por hoje. O Sr. Pereira precisa descansar. Todos para fora. Eu sou a noiva dele. Eu não vou embora, protestou Vitória. Para fora, insistiu o médico. Enquanto todos saíam, Eduardo agarrou a mão de Sofia. Fique, sussurrou ele. Por favor, sua voz é a única coisa que eu me lembro. O Dr. Costa olhou para os dois, depois assentiu levemente. A senhorita Silva pode ficar, só por um tempo. O quarto esvaziou, e de repente eram apenas eles. O milionário que não se lembrava de nada, exceto a voz de uma faxineira, e a mãe solteira que havia se recusado a tratá-lo como apenas mais um corpo em uma cama de hospital. Conte-me, disse Eduardo, sua voz ficando mais forte. Conte-me tudo. Então Sofia sentou-se ao lado de sua cama, assim como havia feito tantas noites antes. Mas desta vez, quando ela falou, ele respondeu. Ela contou a ele sobre sua empresa, sobre o acidente, sobre os 3 meses que ele passou em coma. Ela contou a ele sobre os desenhos de Tom e os livros que ela havia lido para ele. Eu ouvi você, disse ele. Na escuridão, sua voz era como uma luz. Quando você falava sobre seu filho, sobre sua vida, isso me dava algo para me agarrar. Eu só não queria que você se sentisse sozinho, admitiu Sofia. Eu não estava, disse ele, apertando sua mão, por causa de você. Do lado de fora do quarto, Vitória estava fazendo um escândalo para as câmeras. Jaime Pereira estava ao telefone, falando em sussurros ásperos sobre procuração e ações da empresa. Mas dentro do quarto 301, nada disso importava. Uma conexão havia se formado na escuridão, através de palavras simples e gestos carinhosos. E agora, a luz do dia estava se transformando em algo que nenhum dos dois esperava. O que eles não sabiam era que isso era apenas o começo. O acidente que colocou Eduardo em coma não foi um acidente. E as pessoas que haviam tentado tirar tudo dele não iriam parar só porque ele estava acordado. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Ele tinha alguém ao seu lado que havia provado sua lealdade muito antes de ele abrir os olhos. Dias se passaram e a recuperação de Eduardo surpreendeu a todos. Os médicos disseram que era notável a rapidez com que ele estava recuperando, sua força, mas sua memória permaneceu seletiva. Ele se lembrava de tudo o que Sofia havia contado a ele durante seu coma, mas a maior parte de seu passado ainda era um borrão. A reunião do Conselho Administrativo é amanhã, anunciou Jaime. Uma manhã, entrando no quarto do hospital. Eles precisam ver que você é capaz de administrar a empresa. Eduardo estava sentado na cama, olhando balanços financeiros que Sofia o havia ajudado a entender. Eu não me lembro o suficiente sobre os negócios. É por isso que estou aqui, irmão, disse Jaime com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou te ajudar. Sofia, que estava organizando materiais médicos no canto, observou Jaime cuidadosamente. Algo em seu sorriso a deixou inquieta. Mais tarde naquela noite, quando estavam sozinhos, Eduardo confiou em Sofia. Algo parece errado. Os números nesses relatórios, eles não batem. O que você quer dizer? Olha aqui, apontou ele para uma página. 3 meses atrás, logo após meu acidente, grandes somas de dinheiro foram transferidas para contas offshore.
As assinaturas... O que você quer dizer? Perguntou Sofia Silva. Olha aqui, apontou ele para uma página. 3 meses atrás, logo após meu acidente, grandes somas de dinheiro foram transferidas para contas offshore. As assinaturas... As mãos de Sofia Silva tremiam enquanto ela examinava os documentos. Seu irmão tinha procuração. E ele a usou bem, não é? A voz de Eduardo Pereira era amarga. Enquanto eu estava dormindo, eles pilharam minha empresa. Eles? Perguntou Sofia Silva. Jaime, Vitória, provavelmente outros. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Preciso me lembrar do que aconteceu naquela noite. O acidente não foi aleatório, foi? Antes que Sofia Silva pudesse responder, Tom irrompeu na sala. Ele havia começado a visitá-lo depois da escola, e Eduardo Pereira havia se afeiçoado a ele. Mãe, senhor Eduardo, olha o que eu desenhei na aula de arte hoje, disse Tom, mostrando um desenho de um homem de terno lutando contra homens de ternos, pretos com malas. Eduardo Pereira encarou o desenho. Seu rosto ficou pálido. O estacionamento da empresa no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo. Ele sussurrou. Foi lá que aconteceu. O que aconteceu? Perguntou Sofia Silva, aproximando-se. Na noite do acidente, eu estava no estacionamento da empresa. Alguém estava me esperando. Homens de terno. Eles queriam que eu assinasse algo. Suas mãos tremiam. Eu me recusei. Então tudo fica escuro. Tom parecia preocupado. Os bandidos te machucaram, Sr. Eduardo? Eduardo Pereira forçou um sorriso. Está tudo bem, camarada. Às vezes os bandidos ganham uma batalha, mas eles nunca ganham a guerra. Depois que Tom saiu para fazer sua lição de casa na sala de descanso dos enfermeiros, Eduardo Pereira agarrou a mão de Sofia Silva. Preciso da sua ajuda, disse ele. Se eu for àquela reunião do Conselho Administrativo amanhã, Jaime vai tentar me forçar a ceder o resto da empresa. Eu não sou forte o suficiente para enfrentá-lo ainda. O que posso fazer? Perguntou. Sofia Silva. Os documentos reais, aqueles que provariam o que eles fizeram, estão na minha cobertura no Leblon, Rio de Janeiro, em um cofre atrás do retrato do meu pai. Mas eu não consigo chegar lá. Sofia Silva entendeu o que ele estava pedindo. Você quer que eu vá? É perigoso, ele admitiu. Se eles te pegarem, eles não vão, disse Sofia Silva firmemente. Eu sou boa em ser invisível, lembra? Naquela noite, Sofia Silva estava em frente ao elegante prédio na Rua Augusta, em São Paulo, onde Eduardo Pereira morava. O porteiro reconheceu seu uniforme de hospital e a deixou entrar. Muitos funcionários, médicos haviam entrado e saído desde o acidente de Eduardo Pereira. Só estou pegando algumas roupas para o Sr. Pereira, disse ela com um sorriso amigável. A cobertura era enorme e fria, como um museu. Sofia Silva encontrou o retrato do pai de Eduardo Pereira facilmente. Ele dominava uma parede do escritório. Atrás dele, exatamente como Eduardo Pereira havia dito, havia um cofre. Suas mãos tremeram enquanto ela digitava a combinação que ele havia lhe dado. Dentro, havia pilhas de documentos, pendrives e um pequeno gravador. De repente, ela ouviu. Vozes no corredor. O cofre tem que estar aqui em algum lugar. A voz de Vitória Almeida ecoou. Precisamos daqueles documentos antes da reunião de amanhã. O coração de Sofia Silva disparou. Ela pegou tudo do cofre, enfiou na bolsa e procurou freneticamente uma saída. As vozes estavam se aproximando à janela. Havia uma escada de incêndio. Ela acabara de fechar a janela atrás de si quando Vitória Almeida e Jaime Pereira entraram no escritório. Através do vidro, ela pôde vê-los discutindo enquanto reviravam a sala. Sofia Silva desceu pela escada de incêndio o mais silenciosamente possível, com a bolsa agarrada firmemente ao peito. Ela não parou de correr até estar a vários quarteirões de distância. De volta ao Hospital São Vicente de Paulo, Eduardo Pereira estava esperando ansiosamente. Quando Sofia Silva entrou correndo, sem fôlego, mas triunfante, seu rosto se iluminou. Você fez isso. Eles passaram o resto da noite examinando os documentos. Havia evidências de tudo. A apropriação indébita, as assinaturas falsificadas, até mesmo e-mails discutindo o acidente. Tem mais, disse Sofia Silva mostrando o gravador. Devemos ouvir? Eduardo Pereira apertou o play.
O sangue deles gelou ao ouvirem Jaime Pereira e Vitória Almeida discutindo seu plano. Assim que o acidente for arranjado, Jaime Pereira estava dizendo: teremos a procuração. Eduardo Pereira nunca acordará para nos impedir. Vitória Almeida riu. E eu interpretarei perfeitamente a noiva de luto. A imprensa vai adorar. Eduardo. Pereira desligou o gravador, o rosto duro. Amanhã, na reunião do Conselho Administrativo, eles acham que vou transferir tudo para eles. Mas agora temos provas, disse Sofia Silva. Sim. Eduardo Pereira sorriu, friamente. Agora temos provas. Nenhum dos dois dormiu naquela noite. Eles prepararam tudo para o dia seguinte, sabendo que seria uma vitória ou um desastre. Mas acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. O que eles não sabiam era que Jaime Pereira tinha mais uma carta na manga. E ele estava disposto a destruir qualquer um que estivesse em seu caminho, incluindo uma mãe solteira que ousara arruinar seus planos. A manhã da reunião do Conselho Administrativo chegou, com nuvens escuras pairando sobre a cidade. Sofia Silva ajudou Eduardo Pereira a vestir o terno, observando-o lutar para manter o equilíbrio. Ele ainda estava fraco, mas a determinação ardia em seus olhos. Você tem certeza disso? Perguntou ela, arrumando sua gravata. Talvez devêssemos esperar até você ficar mais forte. Se esperarmos, não haverá mais nada para salvar, disse ele. Jaime Pereira já roubou demais. O Dr. Costa não queria liberar Eduardo Pereira, mas o dinheiro falou. Jaime Pereira havia arranjado tudo, convencido de que seu irmão era fraco demais para causar problemas. A sede da empresa ocupava metade de um quarteirão da cidade. Sofia Silva levou Eduardo Pereira até lá em seu carro velho, ignorando os olhares curiosos das pessoas acostumadas a vê-lo em veículos de luxo. Lembre-se do plano, disse Eduardo Pereira quando eles estacionaram. Não importa o que aconteça lá dentro. Leve Tom e vá para o sítio em Petrópolis que eu arrumei. Eu não vou te deixar, protestou Sofia Silva. Prometa-me, insistiu ele. Jaime Pereira é perigoso. Se as coisas derem errado, preciso saber que você e Tom estão seguros. Antes que ela pudesse discutir, o carro esportivo vermelho de Vitória Almeida parou. Ela saiu seguida por Jaime Pereira e seus advogados. Querido, Vitória Almeida exclamou, correndo em direção a eles. Ela parou bruscamente ao ver Sofia Silva. O que ela está fazendo aqui? Minha fisioterapeuta insistiu que preciso de apoio, disse Eduardo Pereira suavemente. Sofia Silva foi treinada para me ajudar. Jaime Pereira não parecia convencido, mas eles estavam atrasados. O conselho estava esperando. A sala de reuniões era enorme, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. 12 homens e mulheres, em ternos caros, estavam sentados em torno de uma longa mesa, todos os olhos fixos em Eduardo Pereira quando ele entrou. Bem-vindo de volta, Sr. Pereira, disse um deles. Estamos preocupados com a direção da empresa durante sua ausência. Obrigado, Sra. Santos, respondeu Eduardo Pereira, lembrando o nome dos documentos que havia estudado a noite toda. Eu também estou preocupado. Jaime Pereira deu um passo à frente, espalhando papéis na mesa. Nós preparamos tudo. A empresa estará em boas mãos enquanto você se concentra na sua recuperação. Quer dizer como esteve em boas mãos nestes últimos 3 meses? A voz de Eduardo Pereira era afiada. Enquanto você e Vitória Almeida esvaziaram as contas, a sala ficou em silêncio. O sorriso de Jaime Pereira congelou. Irmão, você está confuso. O coma afetou sua memória. Afeto mesmo? Eduardo Pereira fez um aceno para Sofia Silva, que tirou um laptop. Vamos ver o que o conselho acha disso. A gravação foi reproduzida pelas caixas de som. As vozes de Jaime Pereira e Vitória Almeida encheram a sala, discutindo seus planos, o acidente, o roubo. Vitória Almeida pulou. Isso é falso. Ela fabricou. Ela apontou para Sofia Silva. Esta faxineira está tentando manipular Eduardo Pereira. A faxineira, disse Eduardo Pereira friamente, é a única pessoa que não tentou me roubar enquanto eu estava morrendo. Ele distribuiu cópias dos documentos que Sofia Silva havia recuperado, extratos bancários, assinaturas falsificadas, e-mails discutindo o acidente. Os membros do conselho sussurravam entre si, seus rostos ficando mais escuros enquanto liam.
Jaime Pereira de repente se lançou sobre o laptop, mas Sofia Silva foi mais rápida. Ela o puxou para longe, recuando para a porta. "Segurança!" gritou Jaime Pereira. "Detenha-a!" 2 seguranças se aproximaram de Sofia Silva, mas a senhora Santos se levantou. "A única pessoa que a segurança vai deter é você, Sr. Pereira", disse. Ela firmemente. "E você, senhorita Almeida?" A maquiagem perfeita de Vitória Almeida não conseguia esconder seu pânico. "Vocês não podem acreditar nesta farsa. Eu amo Eduardo Pereira." "Você ama meu dinheiro", corrigiu Eduardo Pereira. "O mesmo, dinheiro que você ajudou a roubar enquanto fingia estar de luto ao meu lado." Policiais entraram na sala. Não aqueles que Jaime Pereira havia subornado, mas agentes da Polícia Federal que estavam esperando precisamente por essas evidências. Jaime Pereira, Vitória Almeida, um deles, anunciou: "Vocês estão presos por tentativa de homicídio, fraude e apropriação indébita." "Isso não acabou", rosnou Jaime Pereira, enquanto o levavam embora. Ele olhou diretamente para Sofia Silva. "Você deveria ter permanecido invisível, limpadora." Depois que eles se foram, o Conselho votou unanimemente para restabelecer Eduardo Pereira como CEO. Mas sua vitória parecia oca. Ele estava exausto, mal conseguia ficar de pé. Sofia Silva o ajudou a voltar para o carro. "Vamos levá-lo para casa?" "Não para a cobertura", disse ele fracamente. "Não quero ficar sozinho esta noite." Ela entendeu. Eles foram para seu pequeno apartamento, onde Tom estava esperando com sua vizinha idosa, Dona Maria. "Senhor Eduardo." Tom correu para abraçá-lo. "Você lutou contra os bandidos?" "Nós lutamos, camarada." Eduardo Pereira sorriu. "Sua mãe e eu lutamos." Naquela noite, Sofia Silva fez sopa enquanto Tom mostrava a Eduardo Pereira sua coleção de quadrinhos. Era tão diferente de sua cobertura de luxo, mas de alguma forma parecia mais um lar do que qualquer lugar em que ele estivera desde que acordou. Enquanto jantavam na pequena mesa da cozinha de Sofia Silva, Eduardo Pereira alcançou sua mão. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por tudo." Mas seu momento de paz não duraria muito. Jaime Pereira havia feito uma ligação do presídio, colocando em movimento um plano que colocaria todos de quem Eduardo Pereira se importava em perigo. Verdadeira guerra estava apenas começando. A paz durou exatamente 3 dias. Sofia Silva estava ajudando Tom com a lição de casa quando o telefone tocou. Era Dona Maria da casa ao lado. Alguém arrombou seu apartamento. Eu ouvi barulhos e liguei para a polícia, mas eles já tinham ido embora. As mãos de Sofia Silva tremeram enquanto ela desligava. Ela olhou para Tom, depois para Eduardo Pereira, que estava descansando em seu sofá gasto. "Precisamos ir. Agora." O apartamento era uma bagunça. Gavetas esvaziadas, móveis virados. Mas Sofia Silva sabia exatamente o que eles estavam procurando. A cópia da evidência que ela havia escondido no velho urso de pelúcia de Tom. "Eles não encontraram", disse ela, tirando o pendrive do esconderijo. Eduardo Pereira fez algumas ligações. Em 1 hora, uma equipe de segurança chegou para levá-los para um sítio em Petrópolis, nos arredores da cidade. "Estou com medo, mãe", sussurrou Tom no carro. "Tudo ficará bem, meu amor", prometeu Sofia Silva, embora seu próprio coração estivesse disparado. O sítio era uma fazenda cercada por campos. Seguranças patrulhavam o perímetro. Tom ficou fascinado pelos cavalos na propriedade vizinha, o que o ajudou a se distrair da situação. Naquela noite, depois que Tom adormeceu, Sofia Silva e Eduardo Pereira se sentaram no balanço da varanda. Jaime Pereira entrou em contato com alguém chamado A Sombra, disse Eduardo Pereira em voz baixa. "Minha equipe de segurança interceptou uma mensagem. Ele é uma espécie de criminoso profissional. O que ele quer? Acabar com o que Jaime Pereira começou. Mas desta vez ele não está apenas atrás de mim." Sofia Silva entendeu. Todos eram alvos agora. Os dias na fazenda caíram em uma rotina. Tom fazia seu trabalho escolar online. Eduardo Pereira trabalhava remotamente, tentando salvar sua empresa. Sofia Silva cozinhava, tentando fazer o lugar parecer um lar. Mas o perigo estava se aproximando. Primeiro foram pequenas coisas. As câmeras de segurança ficaram escuras por alguns minutos. Um segurança relatou ter visto movimento na mata.
Então, de uma manhã, eles encontraram todos os 4 pneus de seus carros furados. Ele está brincando conosco, disse Eduardo Pereira, frustrado, mostrando que ele pode nos alcançar quando quiser. Naquela noite, Sofia Silva não conseguiu dormir. Ela foi verificar Tom e encontrou sua cama vazia. Tom? Sua voz ecoou pela casa. Tom? Ela encontrou um bilhete em seu travesseiro. A caligrafia era elegante, ameaçadora. O menino está seguro, por enquanto. Traga as provas para o antigo moinho em Campos do Jordão até a meia-noite. Venha sozinha. O grito de Sofia Silva acordou Eduardo Pereira. Ele tentou impedi-la de ir, mas ela não quis ouvir. Ele é meu filho. É uma armadilha, argumentou Eduardo Pereira. Deixe minha equipe de segurança lidar com isso. Sofia Silva agarrou seu casaco. A sombra saberá se envolvermos mais alguém. Ele vai machucar o Tom. Eduardo Pereira sabia que não conseguiria mudá-la de ideia. Então eu vou com você. O antigo moinho em Campos do Jordão ficava a 20 minutos dali. Uma estrutura em ruínas à beira de um rio. Sofia segurava o pendrive no bolso enquanto se aproximavam. Uma figura emergiu das sombras, segurando a mão de Tom. O menino estava assustado, mas ileso. Mamãe! Solte-o, Sofia exigiu. A sombra era alto, vestido inteiramente de preto. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara. As provas primeiro. Sofia deu um passo à frente, mas Eduardo Pereira agarrou seu braço. Espere, disse ele. Essa voz, a sombra riu removendo a máscara. Sofia ofegou. Era Carlos Pereira, o pai de Eduardo Pereira e Jaime Pereira. O homem que todos pensavam ter morrido anos atrás. Surpreso, filho? Carlos sorriu friamente. Você realmente pensou que Jaime orquestrou tudo isso sozinho? Você deveria estar morto, Eduardo Pereira sussurrou. A morte é útil quando você quer assistir seus filhos se destruírem um ao outro, disse Carlos. Jaime sempre foi fraco, muito ansioso para agradar. Mas você, Eduardo, você estava se tornando poderoso demais. A empresa era para ser minha. Então, você falsificou sua morte. Manipulou Jaime e tentou me matar? O acidente era para te acabar. Quando não funcionou, eu tive que ser criativo. Carlos apertou o aperto no ombro de Tom. Agora as provas. Ou devo mostrar à sua faxineira o que acontece com pessoas que interferem nos negócios da família? Sofia deu um passo à frente mostrando o pendrive. Mas quando Carlos alcançou, Tom mordeu sua mão com força e correu. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Carlos se lançou sobre Tom. Sofia se jogou entre eles. Eduardo Pereira derrubou o pai. Eles caíram no chão perto da margem do rio. Anos de raiva e traição alimentaram a luta. O pendrive caiu da mão de Sofia, caindo perto da água. Carlos o viu e mergulhou para pegá-lo. Mas as pedras escorregadias pela chuva eram traiçoeiras. Ele escorregou, caindo em direção ao rio turbulento abaixo. Eduardo Pereira tentou alcançar a mão do pai, tentando salvá-lo. Seus dedos se tocaram por um momento antes de Carlos cair na escuridão. A Polícia Federal não encontrou o corpo. O rio havia levado tudo embora. Mais tarde, abraçando Tom perto da fazenda em Piracicaba, Sofia finalmente se permitiu chorar. Eduardo Pereira abraçava os dois, sua família forjada em crise. Realmente acabou? Sofia perguntou. A sombra se foi, disse Eduardo Pereira. Mas mais importante, estamos juntos. Tom olhou para eles. Podemos ficar aqui, eu gosto dos cavalos. Eduardo Pereira sorriu. Acho que essa é uma ideia maravilhosa. Mas enquanto estavam sentados ali, observando o sol nascer sobre os campos, nenhum deles viu a figura observando da floresta. Uma figura que havia sobrevivido ao rio, que já estava planejando seu próximo movimento, porque algumas sombras nunca realmente desaparecem. Elas apenas esperam que a luz escureça novamente. A vida na fazenda mudou a todos. Tom ficou mais forte, passando horas com os cavalos da vizinha. Sofia encontrou paz nas rotinas simples da vida no campo. E Eduardo Pereira, longe da pressão da cidade, finalmente começou a se lembrar. As lembranças voltaram em pedaços. Algumas manhãs, ele acordava lembrando de negócios, velhos amigos ou momentos da infância com Jaime. Mas as lembranças nem sempre eram agradáveis. Ele sempre esteve lá.
Eduardo Pereira contou a Sofia uma noite enquanto eles observavam Tom brincar no quintal. Meu pai manipulando tudo das sombras, mesmo quando pensávamos que ele estava morto. Uma carta chegou naquela manhã de Jaime, na presídio da Papuda, Brasília. Ele estava pronto para falar. A sala de visitas da prisão era fria e cinzenta. Jaime estava sentado em frente a eles, seus ternos caros substituídos pelo laranja da prisão. Meu pai me contatou, disse Jaime sem cumprimento. Ele sobreviveu. Sofia agarrou a mão de Eduardo Pereira debaixo da mesa. O que ele quer? Perguntou Eduardo Pereira. Vingança, mas não apenas contra você. Jaime inclinou-se para a frente. Há algo que você não sabe sobre a empresa. Algo grande. Antes que ele pudesse continuar, os alarmes começaram a soar. Guardas correram, gritando sobre uma violação de segurança. Pela janela, eles viram fumaça subindo do pátio da prisão. Ele já está aqui, sussurrou Jaime, o rosto pálido de medo. O caos irrompeu. Prisioneiros correram pelos corredores. Guardas gritavam ordens. Na confusão, alguém agarrou Sofia pelas costas. Olá, querida futura nora. A voz de Carlos era suave em seu ouvido. Ele pressionou algo frio contra suas costas. Vamos dar um passeio? Eduardo Pereira os viu e tentou segui-los, mas outra explosão atingiu o prédio. Quando a fumaça se dissipou, Sofia e Carlos haviam sumido. O pai vai machucá-la como machucou a mamãe, disse Jaime em voz baixa. Eduardo Pereira se virou bruscamente. Do que você está falando? A morte da mamãe também não foi um acidente. O pai descobriu que ela ia expor seu programa ilegal de armas. A empresa não é apenas tecnologia, irmão. Existe toda uma divisão secreta. Laboratórios subterrâneos, contratos militares, coisas que nos destruiriam se tornassem públicas. Onde ele a levaria? O antigo casarão de caça em Monte Verde. Foi lá que ele... Jaime não conseguiu terminar. Eduardo Pereira conhecia o lugar. Sua família havia passado verões lá quando eram crianças. Antes que tudo desse errado, o casarão ficava no alto das montanhas, acessível apenas por uma estrada estreita. Enquanto Eduardo Pereira dirigia, suas memórias recém-recuperadas pintavam um quadro mais sombrio daqueles verões de infância. As reuniões secretas de seu pai, os ruídos estranhos do porão, a maneira como sua mãe havia mudado após sua última visita. Ele encontrou Sofia amarrada a uma cadeira na sala principal do casarão. Carlos estava perto da lareira, segurando uma foto antiga. Sabe o que é engraçado? Disse Carlos sem se virar. Sua mãe sentou na mesma cadeira. Ela fez a mesma escolha que Sofia tem que fazer agora. Lealdade familiar ou verdade? Solte-a, Eduardo Pereira exigiu, depois que ela assinar esses papéis. Carlos mostrou um documento. O controle total da empresa volta para mim. Todas as evidências de nossos projetos especiais desaparecem. Ou você vai me matar como matou a mãe dela, Sofia completou, sua voz firme apesar do medo. Carlos sorriu. Garota esperta. Mas você tem mais a perder do que apenas sua vida, não? O Tom está na escola agora, não está? O rosto de Sofia ficou branco. Você não vai tocar nele. Eduardo Pereira rosnou. Então assine os papéis, todos vocês. Jaime já concordou com sua parte. Jaime está na prisão. Está? Carlos riu. Verifique seu telefone. Notícias de última hora piscaram na tela. De Eduardo Pereira. Fuga em massa da presídio da Papuda. Vários detentos fuem, incluindo Jaime Pereira. A empresa permanece na família, disse Carlos. De um jeito ou de outro. Você está certo, disse uma nova voz. Jaime entrou na sala segurando uma arma. Ela fica na família. Tudo aconteceu rápido. Jaime atirou, mas seu alvo não era Eduardo. Pereira ou Sofia. Carlos cambaleou para trás, choque em seu rosto, enquanto o vermelho se espalhava por seu peito. Isso é pela mamãe, sussurrou Jaime. Quando Carlos caiu, ele derrubou uma lamparina a óleo. As chamas se espalharam rapidamente, pelo chão de madeira velha. Eduardo Pereira desatou Sofia enquanto Jaime cobria sua fuga. O casarão pegou fogo como lenha. Eles observaram de uma distância segura, enquanto o fogo engolia o prédio. Desta vez, não havia dúvidas. Carlos Pereira não voltaria. Jaime se entregou à Polícia Federal, que chegou com os bombeiros. Antes que o levassem, ele olhou para Eduardo Pereira.
Cuide da empresa, irmão. Faça dela algo do qual a mamãe se orgulharia. De volta à fazenda, Tom correu para encontrá-los. Ele havia ficado em segurança na casa da vizinha, Dona Maria, sem saber do perigo. Naquela noite, enquanto seu filho dormia pacificamente, Sofia e Eduardo Pereira estavam sentados no balanço da varanda. "O que acontece agora?" ela perguntou. "Reconstruímos. A empresa, nossas vidas, tudo." Ele pegou a mão dela. Juntos. Mas primeiro havia algo que ele precisava perguntar a ela. Algo que não tinha nada a ver com empresas ou conspirações. Algo sobre para sempre. A cozinha da fazenda brilhava com a luz da manhã enquanto Eduardo Pereira se ajoelhava. Ele não tinha um anel chique, apenas a aliança simples de ouro de sua avó que ele guardava na carteira desde o dia do acidente. "Sofia Silva, você quer se casar comigo?" Ela o encarou, com a xícara de café parada a meio caminho da boca. "Você tem certeza? Seu mundo é tão diferente do meu. Meu mundo estava vazio até você enchê-lo com sua voz." Ele pegou a mão dela. "Case-se comigo, vamos criar nosso próprio mundo." Antes que ela pudesse responder, Tom correu para dentro. "Mamãe, as pessoas da TV estão aqui de novo." Repórteres haviam encontrado seu santuário, câmeras e microfones. Lotavam o quintal, todos querendo a mesma coisa, a história do bilionário e da faxineira. "Senhorita Silva, é verdade que você está apenas atrás do dinheiro dele?" "Senhor Pereira, sua memória voltou completamente?" "E sobre o contrato de livro revelador de Vitória Almeida?" O coração de Sofia afundou. Aquele era o mundo de Eduardo Pereira. Atenção constante, julgamento, escândalo. Como ela poderia submeter Tom a isso? "Preciso de tempo para pensar", disse ela a Eduardo Pereira, devolvendo o anel para sua mão. Naquela tarde, a entrevista de Vitória foi ao ar na televisão nacional. Ela se pintou como a vítima, alegando que Sofia havia manipulado um homem com danos cerebrais. Coitado do Eduardo Pereira. Vitória fungou dramaticamente. Ele não percebe que está sendo usado por essa empregada doméstica. As palavras atingiram Sofia com força. Talvez Vitória estivesse certa. Talvez ela estivesse se enganando. Ela arrumou uma pequena mala naquela noite, planejando levar Tom para a casa de sua irmã no Rio Grande do Sul. Apenas por um tempo, até as coisas se acalmarem. Mas, quando ela foi ao quarto de Tom, ele havia sumido. Novamente. Um bilhete estava em sua cama. "O menino está seguro com sua tia Rachel. Não era para lá que você ia mesmo? Venha sozinha para o Museu do Ipiranga, São Paulo. Meia-noite." A elegante caligrafia de Vitória era inconfundível. Sofia a encontrou na exposição egípcia, parada perto de um painel sobre maldições antigas. "Onde está meu filho?" "Relaxa." Vitória sorriu friamente. "Rachel o buscou horas atrás. Só precisava conversar com você. Mulher para mulher." "Sobre o quê?" "Sobre o erro que você está cometendo." Vitória a cercou como uma predadora. "Você não pertence ao mundo de Eduardo Pereira. Você nunca vai se encaixar. A imprensa vai te destruir, a sociedade vai te rejeitar. E, eventualmente, Eduardo Pereira vai te ressentir por tê-lo arrastado para baixo." O telefone de Sofia vibrou. Uma mensagem de Rachel. "Tom não está comigo, ligue imediatamente." O sangue drenou do rosto de Sofia. "Você mentiu." O sorriso de Vitória se alargou. "Agora você vai ouvir. Deixe Eduardo Pereira, desapareça e seu filho volta para casa em segurança." "Você está trabalhando com alguém", Sofia percebeu. "Quem?" "Digamos apenas que Jaime não é o único Pereira que fez amigos na prisão. Um segurança apareceu na entrada da exposição. Mas algo estava errado. O uniforme não lhe caía bem." Sofia correu. O guarda falso a perseguiu por galerias escuras, passando por artefatos antigos e exibições sombrias. Ela derrubou uma estante de folhetos, retardando-o. Seu telefone tocou. "Eduardo Pereira." "Tom está seguro", disse ele rapidamente. O cúmplice de Vitória teve medo. Chamou a Polícia Federal. Eles o encontraram em um motel. O alívio deixou Sofia tonta. Ela se abaixou atrás de um grande sarcófago, ouvindo os saltos de Vitória batendo no chão de mármore. "Você não pode se esconder para sempre", Vitória gritou. "Aceite, você não é nada além de uma empregada que teve sorte." Sofia se levantou lentamente.
Você está certa. Eu sou uma empregada. Eu limpo pisos e troco lençóis e cuido de pessoas que não conseguem cuidar de si mesmas, e tenho orgulho disso. Ela entrou na luz. Mas aqui está a diferença entre nós, Vitória. Eu não precisava do dinheiro ou do nome de Eduardo Pereira para saber meu valor. Você precisava. Vitória se lançou sobre ela, mas Sofia estava cansada de correr. Anos de levantar pacientes e mover equipamentos a haviam tornado mais forte do que parecia. A Polícia Federal os encontrou lá. Vitória presa ao chão, Sofia a segurando com técnicas que ela havia aprendido na aula de defesa pessoal do hospital. Mas, tarde na cozinha da fazenda, Sofia pegou o anel de onde Eduardo Pereira o havia deixado. Sim, ela disse simplesmente. Sim, eu vou me casar com você. Ela sorriu. Nossos mundos podem ser diferentes, mas nossos corações não são. Tom comemorou da entrada. Sim, ela disse simplesmente. Sim, eu vou me casar com você. Ela sorriu. Nossos mundos podem ser diferentes, mas nossos corações não são. Tom comemorou da entrada. Isso significa que vamos ficar na fazenda? Posso continuar com as aulas de equitação? Eduardo o pegou no colo. Isso significa que vamos ficar juntos, todos nós. Mas mesmo enquanto celebravam, forças das trevas se reuniam. A cúmplice de Vitória havia falado, revelando uma conspiração que ia além da família Pereira. O programa secreto de armas da empresa tinha compradores. Pessoas perigosas que não deixariam uma pequena coisa como o amor atrapalhar seus planos. Os preparativos do casamento estavam a todo vapor quando a primeira ameaça chegou. Um simples envelope preto entregue pessoalmente na caixa de correio da fazenda em Piracicaba. As armas devem ser entregues. Vocês têm 48 horas. Eduardo reconheceu o logotipo na parte inferior. Um fornecedor militar obscuro com quem seu pai havia negociado. Temos que ligar para a Polícia Federal, disse Sofia. Eles já estão comprometidos. Eduardo mostrou a ela outro papel. 3 agentes que estavam investigando o programa de armas da empresa morreram em acidentes na semana passada. Sofia abraçou Tom mais forte. Ele estava brincando com seus cavalinhos de brinquedo, inconsciente do perigo. O que exatamente eles querem? Armas prototípicas, coisas que nunca deveriam existir. Eduardo passou as mãos pelos cabelos. Meu pai as escondeu em algum lugar. Os compradores acham que eu sei onde. Naquela noite, enquanto Tom dormia, eles vasculharam os arquivos antigos de Carlos. Sofia encontrou uma foto que a fez parar. O casarão de caça em Monte Verde. Olha ao fundo. Atrás do prédio principal havia um pequeno galpão. Números estavam riscados em sua porta. Coordenadas. Sobreviveu ao incêndio. Eduardo percebeu. Todos estavam focados na queima do casarão. Ninguém checou o galpão. Eles não podiam deixar Tom sozinho. A irmã de Sofia, Raquel, veio ficar com ele enquanto eles dirigiam para as montanhas. O galpão parecia inofensivo, mas sob um piso falso, eles encontraram portas de aço que levavam a um bunker subterrâneo. O seguro do pai, disse Eduardo enquanto desciam. Armas tão perigosas que ele as manteve por perto. O bunker era um pesadelo de alta tecnologia. Protótipos alinhavam as paredes, coisas projetadas para matar, controlar, destruir. Temos que destruí-las, disse Sofia. Concordo, mas primeiro, Eduardo começou a copiar arquivos. Precisamos de provas, nomes de todos os envolvidos. Um barulho lá em cima. Passos. Eles se esconderam atrás de unidades de armazenamento quando homens com equipamento tático entraram. Liderando-os estava o senador Morrison, chefe da Comissão de Supervisão Militar. Encontrem essas armas, ele ordenou, e matem quem estiver no caminho. O telefone de Sofia vibrou. Uma mensagem de Raquel. Homens vigiando a casa. Tom está com medo. Eles estavam presos. Se ficassem, os homens do senador os encontrariam. Se fugissem, Tom estaria em perigo. Eduardo apertou a mão de Sofia. Eles já haviam enfrentado probabilidades piores. Ele acionou o sistema de supressão de incêndio do bunker. A fumaça encheu o cômodo. Na confusão, eles passaram pelos guardas. Mas o senador estava esperando lá em cima, sua arma apontada para Sofia. As armas, Sr. Pereira. Agora. Ok.
disse Eduardo. Deixe-me mostrar. Ele os levou de volta para baixo. Sofia assistiu horrorizada enquanto ele começava a abrir as caixas. Cuidado com este, disse Eduardo, levantando um dispositivo estranho. É sensível a campos eletromagnéticos. Então, ele deixou cair. A explosão derrubou a todos. Luzes explodiram. Na escuridão, Eduardo agarrou a mão de Sofia. Fuja! Eles escaparam enquanto explosões secundárias começavam. O bunker inteiro estava explodindo, levando seus segredos mortais com ele. O senador e seus homens quase conseguiram sair antes que a explosão final destruísse tudo. Na fazenda em Piracicaba, os homens que vigiavam Tom eram da Polícia Federal. Os verdadeiros desta vez. A agente Ana Santos estava trabalhando disfarçada por meses. Temos o Morrison, ela disse a eles. E evidências suficientes para expor todos os envolvidos. Tom abraçou os dois. Vocês lutaram contra os caras maus de novo? Não existem mais caras maus, Sofia prometeu, olhando para Eduardo. Agora, só temos um casamento para planejar. As próximas semanas foram um turbilhão de felicidade. Sofia insistiu em uma pequena cerimônia na fazenda. Sem imprensa, sem colunas sociais, apenas família e amigos de verdade. Raquel a ajudou a encontrar um vestido branco simples perfeito. Tom praticou carregando as alianças, até. Jaime teve permissão para comparecer sob guarda. Seu testemunho havia ajudado a derrubar a conspiração das armas. Na manhã do casamento, Sofia encontrou um bilhete de Eduardo. Você me salvou 2 vezes. Primeiro com sua voz na escuridão, depois com seu amor na luz. Hoje não é apenas um casamento, é um novo começo para todos nós. Mas quando Sofia caminhou em direção ao arco coberto de flores onde Eduardo esperava, nenhum deles percebeu o presente deixado por um convidado. Não convidado. Uma pequena caixa embrulhada em papel preto, marcando levemente sob a mesa de presentes. 1 ano depois, o quarto do bebê foi pintado em tons suaves de amarelo e verde. Sofia parou na porta, observando Eduardo embalando sua filha de 3 meses. Emília. Outro pesadelo? Perguntou ela. Ele estava acordado desde o amanhecer. Só me lembrando de o quanto perto nós estivemos de perder tudo isso. Ele beijou a testa de Emília. Jaime sai na semana que vem. O ano passado trouxe mudanças. A empresa estava limpa agora, focada em tecnologia médica em vez de armas. Suas pesquisas ajudaram pessoas a acordar de coma, inspiradas na própria experiência de Eduardo. Tom, agora com 9 anos, estava no topo da sua classe e havia ganhado sua primeira competição de equitação. A estante do seu quarto continha fitas e os documentos de adoção de seu pai. Eduardo havia oficializado 3 meses após o casamento. A fazenda também havia crescido. Uma nova ala para Emília, um escritório onde Sofia administrava a fundação beneficente da empresa e sempre espaço para mais sonhos. A libertação de Jaime estava pesando na mente de todos. Ele cumpriu sua pena e ajudou a derrubar a conspiração das armas, mas a confiança era mais difícil de reconstruir do que empresas. No dia em que ele chegou, Sofia fez sua refeição favorita, assado de carne, como sua mãe costumava fazer. Bem-vindo. De volta, irmão, disse Eduardo abrindo a porta. Jaime estava diferente. A prisão o havia envelhecido, mas seus olhos estavam mais claros. Quando ele viu Emília, ele chorou. Ela se parece com a mamãe, sussurrou ele. Tom mostrou a ele os cavalos falando sobre a escola e suas competições. Jaime ouviu, realmente ouviu, talvez pela primeira vez na vida. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, os adultos se sentaram no balanço da varanda. A empresa tem uma vaga aberta, disse Eduardo. Consultoria de segurança, usando sua experiência para garantir que nada assim aconteça novamente. Jaime olhou para suas mãos. Por que você confiaria em mim? Porque você é da família, respondeu Sofia. E as famílias dão segundas chances. A vida se instalou em novos ritmos. Jaime se mudou para a casa de hóspedes, reconquistando lentamente a confiança. Ele passava horas com Tom, ensinando-o xadrez e matemática comercial. Com Emília, ele era gentil, lendo histórias para ela e cantando antigas cantigas de ninar. A imprensa acabou perdendo o interesse na faxineira,
que se casou com um bilionário. Eles eram apenas mais uma família agora, embora com uma história em comum. Sofia manteve seu uniforme de hospital pendurado no armário. Para lembrar, disse ela. Onde começamos? Quem somos? Uma manhã, ela encontrou Eduardo no escritório, olhando fotos antigas. 1 centavo pelos seus pensamentos? Eu estava apenas pensando em vozes na escuridão, ele sorriu. E anjos que parecem faxineiras. Sofia sentou-se em seu colo. Falador, mas você ainda tem que trocar a fralda da Emília. O riso deles ecoou pela casa, misturando-se aos sons do videogame de Tom e aos balbucios felizes de Emília. Do lado de fora, Jaime estava consertando a bicicleta de Tom. Dona Maria estava ensinando seu cozinheiro sua receita secreta de molho. A vida não era perfeita, mas era deles. Naquela noite, como todas as noites, Sofia e Eduardo pararam na porta do quarto do bebê, observando seus filhos dormirem. Conte-me uma história. Ele sussurrou, envolvendo seus braços em sua cintura. Era, uma vez, uma mulher que conversou com príncipes adormecidos e eles viveram felizes para sempre. A voz sonolenta de Tom veio do seu quarto. Sofia olhou para sua família. O filho que a tornou forte, a filha que os tornou completos, o marido que viu sua alma e até mesmo o cunhado que encontrou a redenção. Eles viveram, meu amor. Eles realmente viveram. E na fazenda tranquila, cercada por campos e cavalos e segundas chances, eles escreveram seu próprio conto de fadas. Onde faxineiras se tornavam rainhas, não por causa de coroas ou castelos, mas porque seus corações eram feitos de ouro o tempo todo. Fim.